Assembleia de Deus, harmonia. Adorar o Senhor nosso Deus, que é digno de receber todas as expressões de admiração e de gratidão do nosso coração. Foi isto que nós viemos fazer aqui. Eu quero iniciar agradecendo aos irmãos que estiveram na manhã de oração. Nós pedimos oração por minha filha, que se submeteu a uma intervenção cirúrgica. Ela já está bem, está em casa. Graças a Deus, muito grato aos que oraram. Nós hoje estamos então no nosso culto de ensino, uma vez por semana, muito pouco, não é? Ainda bem que em todos os nossos encontros, sempre a palavra de Deus está sendo anunciada. Portanto, há instrução e há ensino de Deus em todos os cultos. O ruim é quando as pessoas se afastam da comunhão, da congregação, do ajuntamento, como diz a palavra, como é costume de alguns. Infelizmente, existem aqueles que saem do aprisco, ficam fora, e fora só há risco. Este mundo é mau, e a gente precisa, sim, da companhia dos irmãos. O aprisco do Senhor é o lugar do ajuntamento. É tanto que o pastor se preocupou com isso, não é? Na parábola, ele tinha toda aquela quantidade lá no aprisco, mas ele sentiu a falta daquele que se havia perdido e foi buscá-lo. Então, que cada um aqui tenha a atitude também de despertar aqueles que estão dormindo, para que eles se levantem dentre os mortos e sejam iluminados pelo Senhor. A gente não pode negligenciar nenhuma dessas vidas. Eu quero hoje, mais uma vez, eu não consigo me livrar disso. É que a gente tem percebido uma fragilidade muito grande na igreja atual. Igreja que eu me refiro, não apenas aqui, mas a igreja como um todo. Fica claro para a gente que nós estamos falhando numa coisa essencial: a oração. Nós precisamos repensar isso. Eu acho que não dá para a gente... Já pensou? Duas pessoas andando no mesmo caminho, no passo a passo, todos os passos, de todos os dias, e a gente de boca fechada, sem trocar olhares, sem se comunicar, sem se inteirar da situação do outro, como se fossem completamente inimigos. Jesus disse que não é possível isso. A palavra de Deus disse que isso é impossível. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não dá para fazer isso. Já pensou? Eu de acordo com Jesus, Jesus, a luz do mundo, Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o Senhor dos senhores, Jesus, a fonte que nos abastece, Jesus, aquele que tudo fez questão de dizer: estarei convosco todos os dias, não é todos os anos, em todas as semanas,
todos os dias, durante algum período da sua vida, até a consumação dos séculos. E aí eu digo que ando com Jesus, que aprendo dele, que estou ouvindo a sua voz, por isso eu estou o seguindo. Eu só estou seguindo porque estou ouvindo sua voz. E aí amanhece o dia, e eu saio do leito, eu vou me cuidar, e eu não falo com ele, eu não percebo a presença dele, eu não reverencio a presença dele, eu não me prostro diante dele, e daí eu vou me alimentar, e mais uma vez eu faço sem gratidão, e assim sucessivamente, o dia inteiro, entrando, saindo, e nada de falar com ele. Você acha que ele vai estar seguindo os passos da gente? Ou é a gente que deve seguir os passos dele? Então, meus queridos, a gente precisa rever a nossa vida de oração. Culto não é só cantar louvores, nem só falar a palavra. Culto é oração. O que Jesus Cristo disse? A minha casa será chamada casa de... E aí, o que nos preocupa é isso. Será se a gente está de fato orando? Ou a gente segue um roteiro do culto? A gente não tem nem mobilidade na nossa oração. As necessidades borbulham, mudam, mas a gente mantém o mesmo padrão. Não tem espontaneidade. Não tem chão com Deus. Não tem diálogo com Deus. Não escuta nada novo de Deus. Não sabe na experiência do chão que as misericórdias renovam-se a cada amanhecer. Significa dizer, cada amanhecer é único. Cada passo que a gente dá com ele é novo, é oportunidade. Não podemos dar o mesmo passo de hoje e amanhã, porque a luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se a nossa caminhada com ele é uma caminhada que nos enriquece, ela não tem estanque, ela vai levando a gente de um patamar a outro até a estatura de varão perfeito. Será se a gente já atingiu essa perfeição, de modo que a gente já não cresce mais? Nós não somos um tanque de águas sujas. Nós somos uma fonte de água cristalina que jorra de dentro de nós e que salta para a eternidade. Amém? Essa vida cristã não pode ser morna. A gente não pode se conformar com um culto rotineiro, normal, onde a gente cansa, se fatiga, sente um peso, sente como se fosse um fardo. Afinal de contas, Deus ama o que faz, o que dá, o que se entrega com tristeza. É isso? Com indiferença. Deus ama o que dá com alegria. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas por que é que essa coisa se torna morna? É porque a gente deixou de orar. A gente parou de orar.
a gente se tornou mecânico. Não tem mais aquela mobilidade no espírito. E a gente precisa retomar as nossas forças, porque alguém já disse: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Por quê? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não fique agarrado com uma tradição cristã, pensando que ela vai te sustentar. O fogo, o azeite que queimou ontem, queimou, passou. Mas o azeite de hoje precisa ser o azeite de hoje. Por quê? Porque a chama arderá continuamente no altar, não se apagará, e chama consome azeite, e o azeite do Espírito de Deus está aqui, para tracionar a gente, nos levar a um crescimento contínuo e constante até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Não deixa para orar apenas quando chegar um diagnóstico ruim na tua vida. Não deixa para orar apenas quando as portas se fecharem e você vir a dizer: eu não tenho contentamento nesta fase da minha vida. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo, hoje, agora. Buscai cedo na vida, para que a gente possa dar o nosso melhor para Deus. Amém? Mas vamos voltar aqui a leitura de um texto para a gente prosseguir. Está dito em Lucas capítulo 11, versos 1, só o 1 mesmo. Lucas 11, verso 1. O que é que diz? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Podem tomar assentos. Aí estava uma coisa interessante. Olha, o que foi que aquele discípulo, o que é que estimulou essa pergunta? O que é que emulou, suscitou, fez surgir esta necessidade no coração do discípulo? É que ele viu o quê? Que quadro foi que ele acabou de ver? Jesus estava o quê? Hein? Jesus estava orando em certo lugar. E o discípulo, juntamente com os demais, estava lá. Vocês imaginem quantas vezes esse discípulo viu Jesus ensinando, curando, operando milagres, recebendo gente, enfim, operando prodígios, sinais e maravilhas, que eram marcas da presença de Jesus. E a gente não tem um texto como esse, de nenhum dos discípulos dizendo para Jesus: Jesus, nos ensina a pregar, nos ensina a fazer milagres, nos ensina a receber pessoas assim. Mas quando eles viram Jesus orando, despertou no coração do discípulo o desejo
de orar também. E ele vai e diz: Senhor, olha, João tinha discípulos. João ensinava os seus discípulos a orar. Interessante é que esse não é um pedido de alguém que chega para Jesus e diz: Senhor, nos ensina as palavras mágicas, para a gente sair fazendo um rosário, e à medida que a gente for repetindo, vai energizando, vai imantando um poder pela repetição, de modo que a gente dizendo as mesmas palavras surta efeito. Ele não pediu isso. Ele não pediu para Jesus ensiná-lo uma oração. O pedido não foi esse. Senhor, ensina-nos uma oração que funcione. Não existe esse tipo de oração. Senhor, nos ensina uma oração forte. Não tem aqueles que até vendem as orações. Eu já vi aí no meio evangélico, porque no meio evangélico tem de tudo, viu? De macumbaria para frente. É muita coisa. É um campo fértil para a turma arrancar dinheiro do bolso do povo. Em nome de Deus. Isso é pior do que o marginal que vai com uma arma para a esquina. Porque o marginal vai correndo todos os riscos no nome dele, do bandido. Mas muitos vão em nome de Deus, usando o nome de Deus. É uma traição, é uma covardia que se faz hoje em muitos púlpitos, que dá nojo. Mas vamos voltar. Porque o que interessa para a gente é o evangelho puro e simples de nosso Senhor Jesus Cristo. Este continua salvando vidas, libertando pessoas, tirando o véu dos olhos das pessoas, restaurando vidas e famílias para a glória de Deus. Então, o discípulo não foi pedir, olha qual foi o pedido dele. Quando Jesus terminou de orar, estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos uma oração. Foi isso? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. É diferente. Eu aprender uma oração em algumas frases é uma coisa, eu aprender a orar é outra coisa. E foi aprender a orar que ele pediu para ele e para os demais. Ensina-nos, não foi apenas ensina-me a orar. E aí é lindo como Jesus ensina em seguida. Aí Jesus vem. Olha agora, vamos para Mateus, capítulo 6, verso 9 em diante, porque Mateus estratificou ainda melhor. Olha a esta pergunta o que fez Jesus: portanto, vós orareis assim, palavras de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Valeu a pena ou não aquela procura do discípulo? Jesus chegou aqui e ele não ensinou apenas uma oração a ser repetida.
mas ele ensinou um modelo de vida espiritual. Jesus não ensinou simplesmente palavras, não, mas uma forma correta de se aproximar de Deus, a gente se achegar a Deus, chegar junto dEle, encontrá-lo, e então nos relacionar com Ele. Jesus corrigiu aí, de repente, logo, pelo menos 2 erros que se comete na oração. Aquela oração hipócrita, não é? Que é para fora, é para apresentar, é para inglês ver. É aquela retórica de oração que a pessoa diz: veja como eu sei orar. E aí levanta a voz, o pensamento dele está fazendo uma análise: será se estão ouvindo? Será se estão me ouvindo para entender como eu sei orar? Quando a pessoa diz que sabe orar, a gente já fica desconfiado, não é? Porque bom mesmo é quando a gente rasga o peito e solta-se completamente na presença de Deus, e o Espírito Santo vem e ele começa a conduzir a gente no processo da oração, porque às vezes, dependendo do momento, nós não sabemos como pedir. Mas o Espírito Santo interfere imediatamente com gemidos inexprimíveis, isto é, com palavras que não são expressas nessa nossa língua e que a gente não escuta nada, mas Ele vai conduzindo a gente não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque esta fonte está dentro, e esta fonte Jesus se referia ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando Jesus falou dessa fluência interior, a Bíblia faz questão de dizer que ele estava se referindo à pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Como é que está essa presença na sua vida? Quando a gente está cheio do Espírito, a gente vê a glória de Deus em todo lugar, não é? Um dia eu glorifiquei a Deus por causa de um ramo de grama. Eu ia até caminhando, eu lembro até hoje. Eu ia na rua, um calçamento, entre uma pedra e outra, brotou uma raiz de uma grama, rasgou o meio-fio e saiu. E quando eu olhei aquilo, eu estava orando no Espírito, e eu glorifiquei a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor renova a face da terra. Eu digo, essa semente caiu aqui, foi o Senhor que fez crescer neste ambiente tão hostil, tão contrário, e ela brotou. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a vida brota de ti, vem de ti. Então é maravilhoso o enchimento do Espírito Santo. E Jesus então ensina coisas tão preciosas. E aí ele desconstruiu aquela oração de fariseu, aquela feita na praça, né, que eles faziam em pé, nas esquinas, se apresentando. Jesus disse, esse tipo de oração aí, o que ele está pedindo, é a glória que ele está pedindo, essa é a recompensa dele, é esse amostramento, esse exibicionismo, é o que ele está recebendo, é o pago dele. Não vem nada de mim para isso aí. Desatenção total. A glória dele, o resultado dessa oração é só essa expressão de inutilidade deles, pensando que são alguma coisa. Já recebeu sua recompensa. Não tem recompensa de Deus nenhuma. Coitado. Então, aquele exibicionismo. Eu dou esmola todos os dias. Eu não sou como os demais homens, eu sou diferenciado. E aí vai. Então, Jesus anula isso nesse ensino. Segundo,
A repetição ficou fora, ficou ou não ficou? Então, repetições vazias não tem aqui. Aqui é sempre algo enriquecedor, estruturante, que dá um modelo para a gente viver a vida espiritual. Então, essa estrutura gloriosa do Pai Nosso está dividida em 2 grupos. Você pega essa oração de Jesus e passa uma linha ali no meio, e aí você divide em 2 partes. Primeira parte, começa a gente pedindo logo pelo pão da gente, é isso? Não. Olha a primeira parte. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. São os 3 primeiros pedidos. Estamos aqui. Ele começa logo voltada para Deus, para a contemplação. Porque a gente vai pedir, a gente vai buscar, a gente vai receber, mas vai receber de quem? A gente precisa ter esse foco bem estruturado. Então a gente vai a Deus. Os 3 primeiros pedidos, Jesus ensinou assim: primeiro, santificado seja o teu nome. Depois, olha que pedido, venha o teu reino. Olha que esperança escatológica. Olha o que ele foi buscar. Aí depois, faça-se a tua vontade. Olha que dependência, que confiança. Isso não é covardia, não é falta de atividade. Não. Isso é confiança, isso é certeza que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus tem o melhor para a gente, que Ele sabe o melhor para a gente, que Ele cuida da gente, que Ele tem zelo por nós, Ele manda a gente lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Você tem certeza que Deus tem cuidado de você? Glorifique o nome do Senhor hoje aqui. Porque Ele tem cuidado, Ele está voltado para a gente. Ele não manda a gente orar para ficar com a cara de painel, não. Ele manda porque Ele recebe, porque Ele olha, porque Ele nos orientou, Ele nos fez para isto, Ele nos inspira. Olhar para Deus é a coisa mais relevante, mais significativa da vida cristã. Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Esse é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Glória a Jesus por isso. Aí vem a outra parte da resposta de Jesus àquele pedido. Essa outra parte mostra as necessidades humanas. Primeiro glorificar a Deus, agora a gente precisa saber quem é a gente também. E Jesus estratifica quem é Deus e quem é a gente nesse processo. Olha os 3 últimos pedidos. O pão diário nos dá, o perdão também, e o livramento da tentação e do mal. Então a gente passa a pedir por nós, a gente passa a pedir por a gente mesmo, no caso. Primeiro a gente foi honrar a Deus, todos os pedidos voltados para Deus, e depois, por último, voltados para a gente. Se inverter aqui, dá a mesma coisa? Vocês acham que dá a mesma coisa? A gente já começa a pedir pão diário, perdão, livramento. Você não diz nada para Deus? Não tem contrapartida? Você não sabe nem como fazer esse pedido, porque você não focou ainda a quem você está pedindo. Então, essa oração é muito estruturante por isso, ela nos ensina esse equilíbrio. Ela traz um equilíbrio, começa em Deus, mas também apresenta diante dele as nossas necessidades, carências, dependências, fragilidades, tudo vem à tona aqui. Então Jesus vem
Só Jesus mesmo. Se alguém diz que a Bíblia não foi escrita por Deus, este que em tão poucas frases diz tanta coisa, pode ser considerado um Deus, então. Então, se você não crê naturalmente pela fé, você tem que reconhecer que não há filósofo capaz de dar uma resposta dessa com o grau de enriquecimento que há aqui, a mina que há aqui, de lições, de ensinamentos, de coisas valiosas, de não apenas do presente, mas também do futuro. Porque a resposta de Jesus foi enriquecedora demais. Primeira coisa, Pai Nosso, né? É a base aqui, a entrada. Então, é muito maravilhoso, porque a oração é relacionamento, a oração é comunhão, a oração não é a gente ficar gritando para alguém que está longe, é falar com esse que está perto, Emanuel, Deus conosco. Se não fosse o Senhor que está conosco, os inimigos teriam nos engolido vivos. O diabo fica não ao redor, mas ao derredor, porque ao redor já estão os anjos do Senhor. E o Senhor faz questão de dizer: eu não te deixo, nem tampouco te desamparo. Então é essa presença, e aí ele chama a gente a esse relacionamento e vai buscar, Pai. Esta palavra é muito maravilhosa. Deus é Pai. Agora, não é um amiguinho da gente, tá? Quando ele diz Pai Nosso, ele também envolve a comunidade. Não é só meu, é do meu irmão, é do meu próximo. Eu não sou sem o outro, assim como a minha mão não é sem o meu pé. A gente tem que estar em sintonia, em comunhão. Então não é pai meu, porque tem muita gente assim, egoísta demais, não é? Eu sou melhor do que o outro. E aí já coloca, tem gente que vai até para um sepultamento e chega lá, fica contando a história, dizendo, esse está no céu, esse foi para o inferno. Cuidado, meu filho, não entra nesse viés aí, não. Glorifica a Deus, sofre com os que choram também, compartilha a tua generosidade dentro da tua limitação humana, não queira ir além, para lá ou para cá, fica no teu lugarzinho, do tamanho que você é, vaso de barro somente, e deixa que o tesouro de Deus apareça e não você, porque já pensou, vaso de barro querendo se apresentar diante do tesouro do Senhor? Não, meu filho, você não precisa aparecer, fica como João Batista, deixa ele crescer, você diminua, desapareça, deixa que a glória seja do Senhor. A Bíblia diz, ele não dá sua glória a outrem, não dá. A coisa mais horrível do mundo é quando o homem quer tomar a glória de Deus para si, ele é esmagado, ele é humilhado, ele fica babante, sem saber o que fazer, por mais que ele não se veja, a iniquidade dele vai aparecer. Então, Pai Nosso, já desconstrói essas estrelas, não é? Que querem aparecer às vezes, não, nivela, é Pai meu, é Pai do meu irmão, é Pai Nosso. Então entra com simplicidade, com gratidão por tua vida, salva-te por tua vida, amém? Então faz assim. Agora também tem outra, já que ele é meu Pai, aí eu vou fazer os denguinhos agora, e eu não o respeito como de fato ele é digno de receber toda a reverência da nossa parte, porque ele diz, Pai Nosso que estás onde?
estás nos céus, tu estás comandando, tu és o soberano, tu és o Senhor. Eu não vou chegar para ti para determinar, é o Senhor que determina. Quem nunca viu a oração? Determino, eu determino. Coitado, está enganado. Tem gente determinando, destilando os venenos dele, e às vezes determina até que o outro morra. Tem essas determinações. Cuidado com esse cristianismo miserável, diabólico. Essa coisa não vem da fonte do amor, da paz, da pureza, da santidade, da bondade, da justiça, da verdade. Não vem. Então, Ele é seu Pai, Ele é o nosso Pai, ao mesmo tempo que é o soberano de todas as coisas que está nos céus. Os caminhos deles são mais elevados do que os nossos, assim como os céus estão acima da terra, assim os caminhos deles são mais elevados do que os nossos. Então, reverência quando entrar na casa do Senhor, na presença do Senhor, com temor e tremor. Amém? E assim que é. Aí tem gente que é tão gozado, ele começa a fazer piadas em nome de Deus, e ele fica maravilhado com as gargalhadas. Cuidado com isso. Uma coisa engraçada, vez por outra, faz parte, sim, da pregação, da técnica da boa comunicação, do destravamento das pessoas, da explosão da compreensão. Mas cuidado com essas chacotas, nivelando muitas vezes Deus, achando que Ele é o amiguinho, o pai amiguinho, dos segredinhos indecentes, das piadazinhas sem reverências. Cuidado, Ele é Pai nosso, que está nos céus, ao mesmo tempo que está com a gente, porque Ele é onipresente. Amém? Agora, reverencie ao Senhor dos senhores e se prostre diante do Altíssimo e do Eterno. Glória a Deus. E mantenha a comunhão. Então aqui, nesse primeiro momento, a gente está vendo aqui, primeiro, que a oração nasce na filiação. Ele é meu Pai. Eu sou seu filho, eu tenho um elo, eu tenho uma ligação, eu tenho uma comunicação. Depois, a oração exige fraternidade. A gente tem que interceder pelo nosso próximo, porque você está falando com o pai do seu irmão também, do Pai Nosso. Em seguida, a lição que aparece aqui nesse primeiro momento, é que a oração cristã, ela produz essa confiança, da gente saber que está falando com alguém que nos ama, que nos fez, que nos criou, que nos mantém, que não nos abandonou, que nos fez crescer, que está segurando na nossa mão, que está nos ensinando o caminho, que está trilhando com a gente, que está no chão da vida com a gente. Então, a oração é esta relação de confiança. A gente não está falando com um qualquer, nem está jogando palavras ao vento. Estamos falando com o nosso Pai que reina. Então, a oração é confiança.
São palavras dirigidas não sem objetivo, mas embasada num realismo de existência, que vai do nosso material ao nosso espiritual. E que carrega a integralidade da gente, chamando-nos para a comunhão com Ele, mandando já a gente se santificar no espírito, no corpo e na alma, sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele olha para esse ser como um todo, e a gente precisa de ter essa confiança na relação. Aí vem em seguida, olha a continuidade maravilhosa, né? Esse Pai Celestial, esse governante absoluto. Aí quando vem a segunda parte, depois que a gente o trata como de fato Ele é o nosso Pai, e como esse que governa todas as coisas, aí a gente diz: santificado seja o teu nome. Amém? A gente começa a dizer para Deus: Senhor, que o Senhor seja conhecido, reverenciado, honrado, tratado como o único Deus verdadeiro e santo. Que isso aconteça em relação a Ti, a partir de mim. Que a minha vida seja promovedora da Tua santidade, da Tua beleza, da Tua glória, da Tua presença entre todas as pessoas. Então ele vai dizendo: santificado seja o Teu nome. Ah, meus queridos, está levando a gente ao caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se não ver a Deus porque não se santificou, consequentemente não poderá fazer esta oração, porque esta oração é dirigida ao nosso Pai, que a gente sabe onde está. Amém? E sabe quem Ele é em relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ao outro. Isso é por demais estruturador. Jesus traz o evangelho todo para dentro dessas expressões, destes poucos versos. Mas são coisas que eleva a vida humana a uma posição maravilhosa. Então ele diz: santificado seja o teu nome, o único nome, aquele que disse: não há outro fora de mim, não há salvador algum. Não adianta procurar, porque é esse nome que salva. Não há outro nome igual a este é o único. Glória a Deus. Quando Moisés perguntou: o que é que eu vou dizer lá? Quem me mandou, quem me enviou? Ele disse: diga que eu sou, me enviou a vós, porque Ele é. Nós não somos, nós existimos nele. Sem Ele não somos. Quem é Ele. Glorifique a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. A nossa atenção é dele, a admiração é por ele, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, ele nos fez imagem e semelhança dele, ele moldou o barro e soprou, e a gente veio a existir como alma vivente. A ele toda honra, glória e louvor. Ele nos amou primeiro. Oh, glória a Deus. Não dá para ser um crente morno, não dá? Não dá para ser um crente deixando esse Deus fora do relacionamento?
Ele disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Louvado seja o Senhor. É com esse Deus que o seu servo diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus. Se a gente estiver dentro de um avião e ver que ele vai caindo, a gente vai se pegar com quem? Você tem dúvida? Você tem dúvida? Não tem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Olha que coisa linda. Quando ele diz: santificado seja o teu nome. Essa petição não é por alimento, por saúde, por emprego, por família, por proteção, não. Ele está dizendo aqui primeiro. Esse é o primeiro pedido, viu? O outro, ele estava se dirigindo a Deus, ao Pai que está no céu. Esse é o primeiro pedido, e a gente ficou no primeiro. Olha, o relógio foi embora, nós vamos parar por aqui, sem concluir nenhum primeiro pedido. Imagine, nós temos uma sequência. Venha quarta-feira, traz alguém para ouvir a palavra do Senhor. Você de casa, reúne gente aí. Nós não sabemos até quando estaremos aqui. A noite vem, quando ninguém poderá mais fazer coisa alguma, diz a palavra. Então, glória a Deus. A primeira coisa que ele está pedindo é: Senhor, que o teu nome seja santificado. Como? Através da nossa vida, proclamando quem é Deus. Não podemos orar: santificado seja o teu nome, e viver de modo que escandalize o nome do Senhor. Você já pensou? Você vai orar ao Pai Nosso: santificado seja o teu nome, soltando palavrão com os próprios filhos. Olha que coerência. Eu ponho a Bíblia debaixo do braço e no domingo eu boto uma roupa de festa, pintei o cabelo, dou uma xingada de perfume e venho para um lugar de adoração. Já volta cuspindo fogo. Hein? Gritaria dentro de casa, maldade no olhar, ganancioso, invejoso. A família olha e sabe: olha com a Bíblia ali, mas eu sei quem é essa figura. É assim ou não? Coração maquinando mal. Como que vai santificar o nome do Senhor? Como que você vai dizer para Jesus: me ensina a orar? Jesus, ensina-nos a orar. Aí quando Jesus abre e manda a gente fazer o primeiro pedido é esse: Deus, santificado seja o teu nome, glorioso seja o teu nome, famoso seja o teu nome, maravilhoso seja o teu nome em todos os lugares. E eu estou aqui para ir, não em meu nome, porque quando Isaías foi santificado, perdoado e levantado da morte e sarado pelo toque, providência divina, ele disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha que maravilhosa a Trindade dizendo isso: quem há de ir por nós? Isaías, renovado pelo toque da sublimidade do próprio Deus, perdoado, aniquilado o pecado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, para ir em nome do Senhor, santificar o nome do Senhor nas nações.
Que missão maravilhosa nós temos. Maravilhosa palavra que diz que são benditos os pés dos que anunciam boas novas. Boas novas é o Evangelho de Jesus, boas novas é Jesus, boas novas é o Senhor nosso Deus. E portanto, meus queridos irmãos, que maravilha, que maravilha. Glorificar a este Deus é a coisa mais sublime que pode existir. Nós viemos glorificar a Ele hoje aqui. Santificado seja o nome do Senhor na tua vida, na minha vida, no meu lar, no teu lar, na nossa casa, na nossa rua, na nossa família, entre a nossa vizinhança. Glorificado, santificado seja o Senhor da tua vida, da minha vida, Pai nosso. Isso não é natural não, irmãos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pensa que é loucura, porque não sabe discernir, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Naturalmente você só entende coisas da terra. Mas se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Ele está sentado à direita do Pai, e Ele é o intercessor maravilhoso por nós. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ficar aqui. Não podemos santificar o nome de Deus e viver ao mesmo tempo escandalizando esse nome. Quando é que o nome de Deus é santificado? Quando é santificado? Ele só é santificado quando a igreja vive em santidade. Ele é glorificado quando a família honra a palavra de Deus. A palavra de Deus é honrada. Quando o cristão rejeita o pecado, ele resiste o mal. Ele é alguém que resiste o diabo para ele fugir. E ele só foge por causa da presença do Altíssimo. Ele é santificado quando o culto é feito com reverência. Quando a gente vem para cá disputar espaço, apresentar a si mesmo, ele não é santificado assim. Ele é santificado quando a pregação é fiel às Escrituras, quando a gente vem para cá com um compromisso com as Escrituras, porque ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, é conforme as Escrituras. Ele é santificado quando o nosso testemunho público honra a Deus aonde a gente estiver. Quando a sua presença é uma presença que chega com toda a simplicidade, mas carregando a presença gloriosa da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, o Deus que vive em nós. Ah, meus queridos, essa petição confronta uma fé superficial. Fé superficial não vai santificar o nome de Deus. Ela fica para trás, ela morre antes. Ela não resiste. Muitos querem que Deus
santifique seus planos, seus sonhos, seus projetos, mas não querem santificar o nome de Deus em suas vidas. Não fique esperando santificar a Deus, senão a partir da sua própria vida. Essa é a que você tem. Então diga: tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Diga que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só de louvor a ti, meu Senhor, rocha minha e vingador meu. Oh, glória a Jesus! É Ele que assume à minha frente as minhas decisões. E eu digo para Ele, preciso dizer e não posso deixar de dizer: se o Senhor quiser, eu irei e farei, ganharei, conquistarei. Se o Senhor quiser. Louvado seja o nome que está sendo santificado aqui hoje. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na sua vida aí do outro lado, no seu carro, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, Ele está sendo santificado aí nesse país onde você está, ou no meio do mar onde você está. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Oh, glória a Deus, e a terra é o estrado dos pés dele, e da sua presença ninguém se oculta, ninguém se esconde. Que Deus nos ajude. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.